graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, a mais uma escola bíblica online. Nós estamos falando sobre os vários conflitos da vida e hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante da nossa vida, que é finanças e consumismo. O que a Bíblia fala sobre isso e o que a gente pode também ter aí como ferramentas do nosso dia a dia para ajudar-nos a trabalhar essa questão. 1 Timóteo 6,10 diz para nós que porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Vamos orar antes de começar a nossa aula? Senhor Jesus, nós te rendemos graças e pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito ilumine, Senhor, a nossa aula de hoje, nos dê sabedoria, nos dê a direção e nos dê entendimento, Pai, para que seu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas e também das nossas finanças, Senhor. Assim nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. O fato é que boa parte de nós entendemos que o significado de felicidade é possuir uma conta bancária com muito dinheiro. De fato, ter dinheiro para pagar as contas, deixar os boletos pagos, deixa a gente muito contente. O fato é que dinheiro suficiente para a gente não dormir com dívidas e poder comprar tudo que a gente desejar seria muito bom. Muitos chegam até a dizer que poderiam ser até mais generosos com os pobres se fossem ricos. Será mesmo? A sociedade moderna, ela sofre uma grande influência dos meios de comunicação. A mídia, por exemplo, com a sua linguagem persuasiva, diz que para nós sermos bem-sucedidos, para nós sermos felizes, nós precisamos vestir roupas de grife, roupas de marca, termos o celular X, iX, iB, iC, enfim, nós vivemos aí com uma influência de que, olha, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa comer tal produto de determinada marca, você não pode pesar acima de tantos quilos, enfim, né? São vários discursos mediáticos usados por comerciais de TV, por influencers digital. Nós estamos aí na época em que, né, a gente vê na internet a pessoa usando, aí a gente fala, eu também quero isso. Isso cria aquela vontade. O fato é que na Bíblia está escrito que o rei Salomão teve tudo o que ele quis. E mesmo assim, ele diz com amargura na sua velhice, lá em Eclesiastes 1:8, que os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Quanto mais se tem, mais se quer. A gente tem a mão, depois quer o braço e por aí vai. E disse ainda, né, Salomão a respeito da vida, que grande inutilidade, nada faz sentido, é tudo correr atrás do vento. Se são enganosos, então, os valores que são então jogados para nós, como então buscar um caminho que realmente nós possamos desfrutar de felicidade, de paz? Como explicar a existência das pessoas pobres que são felizes e de pessoas ricas que são infelizes, né? E aí talvez valha a gente pensar quais são as minhas verdadeiras necessidades e a da minha família. Você já parou para pensar nisso, né? O nosso objetivo aqui na Escola Bíblica também é levar você à reflexão. O que de fato você necessita? De um telefone para se comunicar? Ok, mas precisa ser o máximo top da galáxias? Será que você precisa vender um rim para comprar um telefone? Um computador? Uma TV? Ou vestir um tênis, uma roupa de marca? Enfim, será? Há pessoas, vamos pensar aí, que compram objetos, roupas, joias ou contratam serviços aí acima das suas possibilidades, né? Celular, TV a cabo, enfim. E como consequência, não honram seus compromissos financeiros. Vivem sempre acima do limite. Isso nos mostra que elas não avaliaram corretamente as suas reais condições financeiras. E isso é muito importante a gente pensar
como cristão. E para a gente assim pensar melhor nessa lição de hoje, eu queria que você refletisse. Então, quais são as suas necessidades? Esse é o nosso primeiro convite, as necessidades reais, suas e da sua família. E segundo, vamos refletir. Será que a gente é realmente feliz com isso? Ou a gente sempre precisa de mais? Ou a gente pode olhar, por exemplo, para a vida de pessoas da Bíblia e buscar nelas referência, porque é importante lembrar que essas pessoas da Bíblia não são heróis, não são pessoas perfeitas, são pessoas como você e eu, que também se deram muito mal e que nós temos aí o exemplo registrado. Não todos se deram mal, mas enfim, temos aí vários exemplos de pessoas que não são heróis, mas permitiram que Deus transformasse as suas vidas e pudessem dar um testemunho de fé. Dá uma olhadinha em Hebreus 11, por exemplo, quando você olha o rol dos heróis da fé, você vai ver que é gente como a gente, que sofreu, que viveu, que teve vida difícil. E eu gostaria de trazer aqui uma figura para a gente pensar, que é o apóstolo Paulo. Ele disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Fosse bem alimentado ou fosse com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele diz isso em Filipenses 4:12. Será que você e eu podemos também afirmar isso e descansar no Senhor? Paulo sobre encontrar em Cristo a fonte da sua plena alegria, da sua paz e não nas circunstâncias. Então, vamos pensar o seguinte, vamos considerar algumas necessidades e aí nós vamos refletir melhor então sobre as nossas finanças. Primeira necessidade que a gente, vamos pensar necessidade ou primeira coisa que a gente precisa ter em vista. Primeiro, a mordomia dos recursos. Está escrito lá no Salmo 24:1 que do Senhor é toda a terra e tudo que nela existe. E é muito comum nós nos julgarmos como proprietários de alguns recursos que na verdade não são nossos. Mesmo as pessoas que não creem no senhorio de Deus, na verdade também não são proprietárias de nada. E por quê? Porque tudo pertence a Deus, ao seu Criador. Como disse Jó, ele deu, ele tira. E Jesus disse que o Pai dá o sol e a chuva para bons e maus, sobre justos e injustos. Então, o pensamento aí mercantilista que nós temos hoje nos induz a pensar que a gente não deve dar satisfação a ninguém sobre o que a gente tem ou sobre o que a gente faz, porque tudo que a gente possui é fruto do nosso trabalho, é um privilégio que eu tenho da minha família, é herança, enfim. Mas quando a gente reconhece o senhorio de Jesus, os nossos olhos se abrem. E nesse abrir a gente compreende que tudo que nós temos é bondade de Deus. A gente tem que saber que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, os seus bens dos quais você usufrui, os bens que eu usufruo, são dádivas de Deus, são presente, né? Que eles são fruto do seu amor para conosco e que nós somos mordomos de tudo isso, administradores. E aí é interessante, tanto dos recursos que nós temos, como da nossa própria vida. E isso vale em vários aspectos, inclusive do nosso corpo, da nossa saúde, né? Pensando de uma forma mais abrangente, né? Indo um pouquinho além das finanças, que é o que nós estamos tratando nessa aula. Então, é importante a gente entender que nós precisamos, então, mostrar zelo na administração dessa tarefa. Cuidado, ser fiel a essa tarefa como um bom mordomo. Cuidar bem daquilo que foi designado, que foi dado nas nossas mãos. E aí a gente tem então uma segunda questão, que é o dever quanto aos dízimos e ofertas, né? A Bíblia, ela contém ensinamentos sobre a alegria em poder devolver parte dos recursos que nós recebemos de Deus com alegria. E essa é uma forma de expressar nossa gratidão a Ele.
E era esse sentimento que embelezava, por exemplo, a pobre viúva que ofertou tudo o que tinha, né? E que Jesus diz, ela pouco tinha, mas tudo que ela tinha, ela deu ao Senhor. Então nós sabemos que Cristo nos resgatou da maldição da lei e se tornou maldição em nosso lugar na cruz. Então nós cremos que já não estamos mais sujeitos ao regime, né, da lei, e por essa razão, para alguns cristãos, eles entendem que já não existe a obrigatoriedade de dizimar. Ok, mas nós devemos entender e observar os ensinos de Jesus, que ele nos desafia a entregar não apenas 10%. E aqui que está o grande desafio. Deus não precisa dos seus 10%. Não precisa. O desafio de Jesus para mim e para você é entregarmos tudo. A nossa vida. Ou é tudo de Cristo ou não é nada. Então, quando a gente pensa nos dízimos, nas ofertas que a gente dá na obra do Senhor, nós precisamos entender que a gente está devolvendo o mínimo. O mínimo. E se você ama realmente a obra, e você ama, e você sabe que Cristo te salvou e da onde Ele retirou você, você quer que no mínimo as pessoas que ali entram, que ali participam, possam experimentar isso que você experimenta. E aí, olhando humanamente falando, são necessários recursos, sim, para manter aquela obra, para pagar a luz, para pagar quem limpou aquele lugar, para manutenção do obreiro, de quem está ali fazendo as coisas, enfim. Então, quando a gente pensa aí na ideia de devolver apenas o mínimo, você pode também olhar para a Bíblia e pensar lá em Malaquias 3:10, que vai falar sobre a fidelidade dos dízimos, que tem sido uma realidade. E a Bíblia, nesse texto, fala pra gente desafiar a Deus. É a única questão que Deus permite ser testado. Então, se você ainda tem dúvidas sobre isso no seu coração, converse com Deus. Né? Eu não tô aqui pedindo o seu dinheiro, não. Né? Deus, ele sustenta a obra dele. Se você não der, ele vai enviar outras pessoas que dão. O que é importante? O coração generoso, você ter a consciência plena de que tudo que você tem, de que tudo que você é dele. Então, dar dinheiro ou não na igreja vai passar pelo filtro da bondade, da generosidade, da gratidão por tudo que Deus fez por nós. Então, quando a gente pensa na questão dos dízimos e ofertas, tá, o dízimo é a 10ª parte e depois o que eu der é oferta. Né? A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Faça um propósito com Deus. Né? Você tem participado, por exemplo, das nossas atividades, abençoe também a igreja como você tem sido abençoado. Por quê? Porque nós trabalhamos realmente com a bondade e a generosidade das pessoas. É o que nós recebemos, é o que o conselho recebe, que é gerido para poder o quê? Permitir que nós possamos ter encontros, que nós possamos louvar a Deus, que nós possamos, por exemplo, também estar na internet. Enfim, o fato é que dízimos e ofertas é gratidão. Então vale você pensar quanto você tem sido grato. E importante a gente pensar uma outra coisa na questão da gratidão nesse sentido. Se tudo que eu tenho é de Deus, né? Você não tá dando 10% na igreja? Ou você dá toda a sua vida, porque para Deus isso que importa, ou também não dê nada. Eu posso estar radicalizando, mas o fato é que a gente precisa pensar e considerar como nós somos privilegiados em ofertar, em investir as nossas finanças. Porque é importante a gente ter em vista uma outra coisa. Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. É difícil dar o dinheiro, então será que o coração e a sua vontade está no dinheiro? Ou está na comunhão, na vontade de ver aquela obra acontecendo, de alcançar outras pessoas como você foi alcançado? Então é muito importante a gente pensar quais são as nossas prioridades financeiras. Quais são as suas prioridades financeiras? Com o que você tem investido o seu dinheiro? Talvez não. É ali que está o seu coração. Né? Nós falamos aqui, por exemplo, de roupas, de celular, e você pode pensar de carro, e você pode pensar da igreja também, enfim. O que
O que é a sua paixão de fato? É nisso que você vai investir o seu dinheiro. Então, quando a gente pensa assim na questão de dízimos e ofertas, você também tem que lembrar uma outra coisa. A igreja, de forma geral, ela presta várias assistências, por exemplo, na área social, na área de missões. Talvez você pense assim, poxa, né, teve uma situação e tem pessoas necessitadas, e geralmente essas pessoas necessitadas, situações de desastres, as pessoas vão buscar ajuda aonde? Na igreja. Então, o seu dízimo, a sua oferta abençoa essas pessoas. Missões. Assim, eu não tenho a vocação missionária, não sou eu que vou para a África, não sou eu que vou pregar lá na periferia. Ok. Mas a igreja usa parte dos dízimos e ofertas justamente para isso, que é o seu objetivo principal, fazer missões, fazer discípulos de Jesus. Então, talvez você não esteja efetivamente, né, com o seu corpo na obra, mas se você está investindo dinheiro ali na igreja, pense nisso, é um investimento. Você também está colaborando com missões, você está fazendo missões. E esse discurso aqui não é para te convencer a contribuir, não. Eu espero que você ore, converse com Deus, fale com Deus. Nós, por exemplo, que somos membros da igreja, nós assumimos o compromisso de sustentar financeiramente a obra do Senhor quando nós somos recebidos através do batismo ou da pública profissão de fé. Então, se você não está ofertando, você também está falhando com um compromisso assumido. Mas, Gisele, eu estou numa situação difícil. Olha como é que tá as coisas, né? Tá difícil. Você pensa tirar 10%? Ok. Comece com menos. Mas eu tô desempregado. Ok, Deus sabe, Deus conhece o seu coração, sabe da sua necessidade. Eu não quero aqui constranger você. Então eu tenho que fazer isso. Não. Converse com Deus, né? Ele mesmo diz então para desafiá-lo, Senhor, eu vou começar com pouco. Eu tenho dificuldade nessa área. Abre o coração. Né? Deus trabalha nessa questão, porque quando a gente aprende a se desprender do dinheiro, como a gente viu que é a raiz de todos os males, a gente começa a entender que isso que pode ser a raiz de todos os males também pode abençoar as pessoas. E aí a gente descobre que generosidade não depende de você ser rico ou ser pobre. Tem muita gente pobre que é ganancioso e que vai usar a falta de dinheiro como justificativa para não fazer nada. Então, pense com carinho, pense com amor, né? É um dever como membro da igreja e a Bíblia diz então para a gente desafiar Deus. E por último eu gostaria de falar para você, então, né, pensando nisso, você pode ter problema nessa área, enfim, mas você pode ter um problema de forma geral. Meu Deus, minhas finanças estão de ponta cabeça. Então, assim como o rei, ao sair para a guerra, precisa assentar e pensar se 10 mil homens poderá enfrentar um exército de 20 mil, conforme Lucas 14:31 nos ensina, nós também devemos planejar com respeito os nossos recursos, com sabedoria. E isso deve ser uma prática, né? Sentar com a família para planejar a vida econômica financeira a curto, médio e longo prazo. Uma primeira medida é saber quais são os gastos mensais. E aí é importante a gente listar os itens de economia doméstica com seus respectivos valores, né? Buscar ser próximo da realidade. Quanto mais real, melhor. Isso pode ser inicialmente uma tarefa trabalhosa, mas você vai ver que ajuda muito. Para te ajudar nesse sentido, eu vou deixar aqui nesse vídeo, na descrição dele, um link com um modelo de uma tabela do Excel, que particularmente eu uso aqui há muito tempo em casa, e ela é uma tabela que eu baixei na internet de um banco, então lá assim vai ter as entradas, as saídas e no final ele faz a conta automática, né? Se você tá gastando mais, se você tá gastando menos, muito interessante. Vou deixar aqui, ela é uma tabela anual, então em cada abinha da tabela vai estar um mês, e aí você pode utilizar no seu planejamento doméstico. Hoje em dia com o computador é muito mais fácil você sentar na frente do computador. Mas se você tem problema com o computador, sério, pega um caderninho, pega a sua agenda. Quem que eu tenho que pagar esse mês? Quanto que eu recebi
É o simples. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar era isso que eu fazia, né? Porque a gente esquece. E cristão com fama de mal pagador não é bom. A gente não glorifica a Deus com isso. Então, não quero dizer que de repente você não vai ter um problema um mês e você vai deixar de pagar uma contra outra, vai replanejar, enfim. Imprevistos acontecem. Doenças chegam, né? Os filhos ficam doentes, o carro quebra, né? Então é interessante a gente começar o quê? Tomar conhecimento dos rendimentos e dos gastos mensais. Para quê? Para fazer um fundo de emergência. É simples, é fácil, Gisele? Não, não é. Eu acho muito difícil, né? É muito difícil. Nós brasileiros não temos o costume de guardar dinheiro, mas é importante a gente tentar se programar pelo menos para começar com pouco, né? Teoricamente a gente teria, vamos pensar assim, 10% para a obra do Senhor, 10% para economizar, e nós teríamos que operar com 80%. E desses 80%, né, a gente pode ver várias dicas na internet de gente que trabalha com investimentos, que dá dicas, né, que assim, você tem que olhar, olha, você tá gastando muito com luz, você tá gastando muito com aluguel, olha, uma prestação da casa não pode comprometer mais de 30% do seu orçamento. Enfim, nós vamos ter muitas dicas na internet, vale a pena você ver, porque não se esqueça de uma coisa importante, que a Bíblia diz que o ímpio é astuto, é inteligente, faz as coisas certas, e nós que somos crentes não fazemos, e nós precisamos aprender as coisas boas com quem talvez não seja de Deus, para a gente poder glorificar a Deus na sua plenitude. Então, não caia nessa de que Deus vai prover e você vai fazendo as coisas assim, sem pensar. Não faça isso. E eu tô falando isso pra mim também, né? Não é só pra você, meu irmão e minha irmã. A gente tem muita dificuldade. A maioria de nós não cresceu tendo economia doméstica como algo que os nossos pais ensinaram. Eu lembro só da minha mãe dizendo pra mim, não pode ter o nome sujo, porque é feio, né? A gente tem que ter a honra do nome limpo. Eu lembro disso, mas nada, né? Então, assim, é importante a gente aprender olhando ao nosso lado pessoas que tiveram desastres financeiros, tiveram focos equivocados na sua vida financeira, e olhar para si. Será que assim, por exemplo, né, eu tô gastando muita luz, talvez eu tomar um banho mais curto, não ficar tanto no chuveiro, né? Tá complicado o preço do combustível, o que eu posso fazer para economizar? Será que vale a pena mesmo eu usar álcool, usar gasolina? Né? Essa semana era essa discussão minha e do Bruno aqui em casa. E eu falei, não, eu vou sentar e vou ver, porque da última vez que eu fiz essa planilha e o álcool tava mais barato, mas valia a pena pelo tanto que a gente andava, eu pôr gasolina. Saía no final das contas, no final do mês saía mais barato. Então a gente precisa pensar, né, comida, né, o quanto que a gente muitas vezes desperdiça. Como me corta o coração às vezes ter que jogar uma fruta fora e eu vejo assim, nossa, eu esqueci, eu não vi, estragou. Porque às vezes acontece, tá lá no fundo da gaveta, a hora que você vai abrir, tá aquela laranja podre no meio das outras, tá um tomate estragado no meio dos outros, quando, né, dá pra comprar aí o tomate, a cenoura, com o preço que tá. Mas enfim, o fato é que a gente precisa realmente ter medidas que a gente possa pensar melhor. Isso vale para homens e mulheres, né? Qual é o desafio que você se coloca? Você tem gasto muito com internet, no sentido de estar lá, eu tenho um aplicativo aqui, tenho Mercado Livre, Amazon, Shopee, Americanas.com, Submarino. Será que eu preciso mesmo de tudo isso? Né? Será que às vezes é melhor mesmo eu comprar presencial, online? Eu preciso disso agora? Enfim, essa é a pergunta talvez, né? Eu preciso disso agora? E fazer alguns sacrifícios, né? Os sacrifícios, eles vão fazer a gente trocar, na medida do possível, um conforto ilusório que a gente possa ter pelo suprimento necessário e básico.
O fato é que pessoas e famílias que se disciplinam aí no planejamento doméstico acabam vendo no final ótimos resultados, que vão aparecer a médio e a longo prazo, vão aparecer, vamos supor, você vai guardar o dinheiro e vai aparecer um bom negócio, você vai ter oportunidade de fazer um bom negócio. Você já deve ter visto pessoa que tem, por exemplo, um bom salário e não tem nada, e pessoas que conseguem fazer muito com um salário mínimo, com 2 salários mínimos, com pouco. Então, vale a pena a gente pensar, né? Essa questão de ser feliz com muito ou com pouco, a questão é como eu administro isso. Então, vamos pensar aí. Primeira coisa aí, uma dica importante pra gente pensar então é listar os gastos. Depois organizar isso, o que é importante e o que não é. E muito importante, se adequar ao padrão de vida do seu orçamento, né? E isso vale para mim e para você. A gente recebe 2 salários mínimos, não adianta querer viver com 4. Uma hora explode, uma hora dá dor de cabeça, é inevitável. A gente vai ficar devendo, a gente vai ficar pensando de onde eu vou tirar dinheiro esse mês. Vai faltar, às vezes, naquilo que é importante. Então é importante nisso tudo planejar para quitar dívida. Então eu vou ter que tirar uma parte do meu orçamento para pagar a dívida, porque eu fiz essa dívida no passado, vamos pensar assim. E buscar também, se eu estou endividado, ok, vamos buscar negociar, né? Primeiro as contas com juros maiores, cartão de crédito, cheque especial, e se possível tirar esse juro. Ah, não consigo, às vezes, infelizmente, a gente tem que viver um tempo sem comprar nada, para poder negociar e ter aí uma margem de segurança. Buscar formas de economizar dinheiro, né? Nas pequenas coisas, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Fazer planejamento, fazer meta. Né? Às vezes a gente pensa, tô pagando aluguel há quanto tempo? Eu quero uma casa própria, o que eu preciso para ter uma casa própria? Né? Então, comece a poupar, comece a investir o seu dinheiro. Comece com a poupança, que é simples, depois no futuro você pode pensar em coisas maiores, por que não? O fato é, aprenda, busque entendimento sobre organização financeira e pessoal. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso para os irmãos e para as irmãs. Eu estou aprendendo tal qual vocês, tá? Essas dicas estão aqui na nossa revista, algumas delas eu já tenho colocado em prática, mas eu tô aprendendo. Ó, é fácil? Não é. Então, o primeiro passo para a gente colocar a casa em ordem, então, é catalogar tudo. A gente precisa parar e pensar. Precisa refletir, precisa orar também. Senhor, me dê sabedoria. E às vezes a gente não acha a solução e a gente precisa procurar pessoas que nos aconselhem para que a gente possa encontrar um rumo aí nos gastos, nas despesas, dividir esses gastos por categorias, ver o que é importante, o que não é, o que é necessário e o que é. Enfim, e para a gente poder seguir para o nosso encerramento, uma coisa muito importante, ter critérios para gastar, então, o nosso dinheiro. Primeiro, novamente é importante a gente falar sobre disciplina. Disciplina é liberdade, já diria o poeta, né? Então, quem estabelece critérios bem definidos sobre o que fazer com cada centavo que recebe, possui aí as melhores condições de viver melhor e sem estresse. Então, vamos pensar em algumas medidas práticas que a nossa revista traz para nós. Primeiro, aprenda a viver com o que você tem. Segundo, guarde pelo menos 5% do que você ganha em uma poupança. Eu tinha comentado 10% porque foi uma aula que eu assisti recentemente, mas começa com 5%, ok. Terceiro, saiba dizer não ao consumismo. Isso é difícil, né? Você coloca lá, eu preciso de uma saia, aí você coloca lá no Google, saia vermelha. De repente o seu Facebook, o seu Instagram começa a pipocar anúncio de várias saias. Né? Aí, ao invés de uma, de repente você compra 5. Será que você precisa de 5 mesmo? Será que você precisava daquela primeira saia? Enfim. Quarto, defina o que é essencial e necessário. O que é essencial e o que é necessário nesse momento para minha vida, para a vida da minha família. Quarto, evite fazer dívida, né? Inclusive com cheque pré-datado. Cheque pré-datado ali o som tá falando, mas enfim, né? A gente dá risada, porque quem dá cheque ultimamente é coisa rara. Mas
temos o dinheiro de plástico, o cartão de crédito que você compra aquilo que não precisa para mostrar para quem você não se importa com você, que você é alguém. Cuidado com o cartão. Isso vale para mim, viu, Gisele? Cuidado. Cuidado, cuidado. Talvez você diga que não consegue se enquadrar nesses critérios. É bem fácil a gente dizer isso, a gente se convencer disso. Mas é possível que alguém mais pobre que você, que eu consiga. E por que a pessoa consegue e você não consegue? Por que não tentar? Vale o desafio, porque a Bíblia nos ensina que quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Que nenhuma disciplina parece motivo de alegria no início, mas de tristeza. Mas os frutos que virão da disciplina, esses vale a pena a gente começar e a gente pensar sobre isso. Enfim, para nós concluirmos por que é importante a gente pensar sobre finanças, porque um dos grandes conflitos que nós temos na vida está envolvido com o dinheiro. Com o dinheiro. Como a gente gasta esse dinheiro. Enfim, então o serviço de proteção ao crédito, ele tem apresentado cada vez mais aí elevado número de pessoas que não têm honrado seus compromissos, que têm desonrado também a Deus. Né? Quem nunca ouviu aquele ali, não vende para ele não, que ele não paga. E é crente. Não é só feio, é pecado. É pecado comprar e não pagar. Então, lamentavelmente, nesse grupo estão nós, pessoas evangélicas, presbiterianos independentes. Isso compromete o nosso testemunho como servos de Cristo. Porque a gente aprende na Bíblia que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. E por essa razão, eu gostaria de concluir a nossa lição com algumas perguntas que a lição nos traz e que eu quero deixar para você pensar ao longo do dia de hoje. Primeiro, como a nossa igreja pode ajudar os crentes a tratar os desafios dessa aula? Como nós, né? Mande como a gente pode ajudar, talvez mais aulas como essa, trazendo outras pessoas que saibam melhor, economistas, enfim. Segundo, eu sou dono ou mordomo dos recursos de Deus. Como você tem tratado os recursos que estão debaixo da sua vida, vamos pensar assim. Terceiro, você reconhece a doutrina do dízimo e você acha que é apenas um critério mínimo do que a gente deve devolver para o ministério da igreja? Ou é algo que vai muito além disso e que diz respeito a toda a sua vida? Pense com carinho. Quarto, você quer de fato estabelecer critérios de disciplina para a sua vida financeira? Você quer mudar a sua vida financeira? Ela não tá legal e você acha que é necessário mudar? Ou tá tudo bem? Pense. E por fim, qual é a influência do consumismo na sua vida? Como a gente tem agido com a influência midiática sobre a nossa vida? Eu espero que Deus abençoe você e você possa refletir com muito carinho sobre tudo isso que nós falamos hoje, porque disciplinar finanças e consumismo dá trabalho, mas eu espero que você tenha consciência dos recursos que você recebe de Deus para administrar e que você possa aprender a lidar com eles como um bom mordomo, para que você possa evitar vários conflitos na sua vida. Deus abençoe o seu domingo. Te esperamos na IPI de Araraquara hoje para o culto à noite às 19h30. E se você é de São Carlos, todo domingo, 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto de celebração presencial. Então, vem com a gente, esperamos por você. Deus abençoe o seu dia.